Olá, jovem do primeiro ano do Colégio Interação, e dá licença agora para eu entrar na sua casa para a gente falar um pouco mais sobre redação. A aula de hoje ela é basicamente voltada para um planejamento de texto. Eu vou dar exemplos de textos dissertativos, porém, o planejamento de texto não tem que ser só no texto dissertativo, tá? Ele pode ser numa narrativa, numa carta, todo texto precisa ser planejado. Eu sei que às vezes bate aquela preguiça, cara, de fazer um rascunho, mas ele é importantíssimo se fazer um rascunho. É de extrema importância que você faça rascunho, tá? Ah, mas eu tenho preguiça, senhor. Cara, se você quer tirar nota, por quê? No seu rascunho você pode rabiscar, tirar os erros de português, pedir para uma outra pessoa ler antes de você enviar, né? E não é uma tarefa, tá? É só mais uma coisa para você pensar mais nos próximos textos que nós produziremos. Beleza? Vamos lá, jovem. Deixa eu pegar para você aqui. Vai entrar para ti aí. Planejamento de texto. Todo texto precisa ser pensado. O que eu vou escrever na introdução? O que eu vou escrever no desenvolvimento 1? O que eu vou escrever no desenvolvimento 2? Quando a gente viu lá o Dário, né, que eu achei um texto super interessante, do Dalton Trevisan, tinha uma parte de planejamento na apostila. Então, esse planejamento de texto, ele é de extrema importância para qualquer tipo de texto, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse planejamento. Cara, para você não ficar repetindo também, como eu já ensinei a vocês e estou retomando, porque eu vi que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem essa aula e também alguns não estão fazendo, sempre procure sinônimos, ok? É importante a gente fazer um rascunho com tudo isso que eu vou passar para vocês, por quê? Nós estamos nos treinando para o vestibular, inclusive eu. E se você vai fazendo uma coisa, chega na hora, cara, você fica viciado nesses erros, chega na hora você vai cometer esses erros. E aí pode dar um problema e aí dá ruim, né, velho? Então, vamos lá, sempre é importante você pensar em sinônimos. Eu tenho um exemplo aqui de um texto dissertativo argumentativo, tenho dois exemplos, tá? Vou mostrá-los todos. Eu tenho o tema: os efeitos do analfabetismo funcional no Brasil. Quais são as minhas palavras-chave nesse tema? Efeitos, analfabetismo funcional. Beleza? Eu pego essas palavras-chave. O tema tem que ser mostrado pelo texto, tá? De preferência, introdução, desenvolvimento e conclusão. Continuando, jovem. Vou pegar o meu tema e vou fazer um banco de palavras, igual eu estou mostrando aí agora para você. Peguei efeitos, analfabetismo funcional e também peguei a palavra Brasil para não ficar repetindo pelo texto o tempo todo. Efeitos, consequências, reflexos, frutos, resultados, produto, decorrência, decorrente, índice, indicadores. Analfabetismo funcional. Analfabetismo é uma coisa, analfabetismo funcional é outra, tá? Não confunda. Analfabetismo é não saber ler nem escrever. Agora, analfabetismo funcional é a pessoa que sabe escrever, que sabe ler, mas não sabe interpretar. Ou sabe fazer conta, mas não conhece as operações básicas da matemática. Isso é analfabetismo funcional. Suave? Então vamos lá. Para analfabetismo, analfabeto, iletrado, não saber ler, apedeuta. Apedeuta é uma coisa para você não ficar repetindo. E uma dica para construir texto. Cuidado com o vocabulário muito clássico, mas também cuidado com o vocabulário muito informal. Tenta manter um padrão, cara, de vocabulário, tá? Apedeuta, escolar e estudantil, né? Que é a mesma coisa.
não sabe interpretar e decifrar, tem ineficiência e ineficácia nos estudos, compreende os textos similares. Você não precisa, cara, só pegar uma palavra, você pode construir uma frase com aquilo também, tá? Mas aí, na hora de você construir o texto, você tem que ver se não vai te atrapalhar no número de linhas também, né? O número de linhas precisa ser mantido. Depois, Brasil, nossa malha, nossa nação, e aí vai, ok? Olha só meu planejamento, cara. No meu planejamento do texto dissertativo, você pode pensar a mesma coisa. Você pode pegar os elementos de uma narrativa, por exemplo. Você pega lá, apresentação, complicação, clímax, ou quantas complicações você tem. Por exemplo, você tem lá apresentação, tem conflito 1, conflito 2, clímax e fechamento. Como que você vai fazer isso? Põe uma frase, põe uma... É mais ou menos você dar um norte para o seu texto. Isso é o primeiro passo para você mostrar que você tem técnica de redação, tá? E aí você vai questionar, fazer questionamentos. Uma tese de um texto dissertativo argumentativo é o posicionamento sobre o tema. Claro que você tem que pensar em termos de sociedade, não pode aparecer primeira pessoa, coisa e tal, sempre terceira, para ficar mais bonito, mais convincente. E o texto dissertativo argumentativo nada mais é do que um texto científico. Então, ele precisa de comprovações, ele precisa de ser firmado, comprovado, ok? Temas. Peguei o tema de novo, né? Aí eu vou trazer 2 argumentos. Aí eu fiz isso aqui, ó. Aqui está o meu rascunho. Minha tese. Minha tese vai ser as falhas na educação continuada. Vou ter que trazer o tema junto. Já vou mostrar para você. Eu montei só uma introdução em relação a isso. Mas o que gera falhas na educação continuada? Aí eu venho com aqueles 2 porquês lá, certo? Dificuldades de inserção e dificuldades de trabalho. Já você vai entender. E aí, qual vai ser a estratégia de abertura que eu vou fazer? A estratégia de abertura... Que eu vou colocar uma frase, eu vou colocar um fato histórico. Lembrando, se eu ficar só colocando fato histórico, fica meio complicado, tá? Como que eu vou abrir meu texto? Eu acho melhor, não, acredito que seja muito melhor, e sempre deu certo para todos os meus alunos que eu ensinei, você não começar abruptamente, ou seja, começar logo de cara com a tese. Põe um fato histórico, põe a citação de alguém, claro que referente ao tema, tá? Cuidado de você viajar na maionese e falar de outra coisa que não tem nada a ver. E aí, completa com uma referência, né? No caso, eu peguei a referência do Monteiro Lobato, que eu adoro, por sinal, e todo mundo acha que ele só escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e muito pelo contrário, ele era um grande ativista. Ele lutou pelo nosso petróleo, pelo incrível que pareça. O primeiro ano vai ver isso, basicamente, num livro chamado Urupês, que é do Monteiro Lobato, lá no pré-modernismo. Vai demorar um pouquinho, tá bom? E aí, como que eu vou montar o desenvolvimento 1? Eu vou trazer o meu argumento. Qual vai ser o meu argumento 1? Inserção e convívio. Bota uma frase, se você quiser, para ficar mais fácil para você. É o que ficar mais fácil para você lembrar na hora da montagem dos parágrafos. Tem que ser pensado. No mínimo, 3 períodos cada parágrafo. No mínimo. Beleza? Depois, desenvolvimento 2, empregabilidade e carreira. O que eu vou fazer na conclusão? Já fiz uma prévia de uma conclusão porque veio na minha cabeça. Beleza, agora já arquitetei tudo que eu queria. Então, as políticas de valorização, isso aqui para conclusão. Então, eu já tenho uma estratégia de como que eu vou montar meu texto. É claro que, às vezes, seu texto toma uma outra proporção do que você montou aqui. Mas tente seguir o máximo possível o seu planejamento. Planejamento é importante. O corretor, toda vez, vê e percebe um texto mal planejado, mal elaborado. Tá? Partindo de tudo isso aqui, cara, eu montei uma introdução.
bem básica. Nas primeiras décadas do século XXI, é um texto dissertativo argumentativo, né? Trouxe para a atualidade. O contista Monteiro Lobato, notabilizado pela criação do sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu que uma nação se faz com homens e livros. Como eu estou usando uma frase que é igualzinha, eu não modifiquei nada, você coloca entre aspas. Quando você coloca uma frase que não está na íntegra, que você lembra mais ou menos partes, beleza? Aí você não coloca entre aspas, tá? E a gente chama isso de discurso indireto. Ponto final, na mesma linha conectivo e ainda traz para a atualidade a sua tese. Contudo, ainda hoje, esse ideal segue inviável devido ao grande número de analfabetos funcionais. Isto é, aqueles que são incapazes de interpretar e escrever textos simples. Tá aí a minha tese em laranja, cara, para você entender. Quando eu trabalhei o texto do racismo, muita gente se confundiu, fez uma salada, não entendeu nada, como que tinha que fazer. Então, é mais ou menos isso, cara. Cada parágrafo, você tem que pensar em cada parágrafo. Como que eu vou escrever? De que forma? Aqui o nosso foco é o texto dissertativo argumentativo, porém, que nem eu já falei, pode ser usado em outros tipos de texto. Além disso, estou só na introdução, não vou mais à frente, tá? Terceiro período. O que é período, Fernando? Até agora eu não entendi esse raio de período, velho. E agora, mano? Ó, eu vim aqui, escrevi, certo? Abri meu texto. Com uma alusão do Monteiro que eu coloquei lá, que é uma estratégia de abertura. Ponto final. Conectivo, né? Tá até em vermelho para você entender melhor aí. Aí eu vim, coloquei a minha tese. Ponto final. Agora eu venho e trago os meus argumentos para cá, jovem, ó. Tá? Por isso mesmo, esse público enfrenta, para não ficar repetindo, esse público enfrenta, tá? Que público? Analfabetos funcionais. Se eu colocar só esses, fica vago. Então eu preciso colocar alguma coisa na frente para não ficar vago. Esse público enfrenta dificuldades cotidianas em seu convívio social. Vamos voltar aqui no meu planejamento? Qual que era? Inserção, dificuldades de inserção. Convívio social é a mesma coisa, tá? Bem como tem poucas chances de obter um emprego formal. Opa! Bora lá aqui, ó. Dificuldades de trabalho. Dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? Quem não tem tanto estudo, quem tem dificuldade de leitura ou de outras coisas, tem dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Isso é muito grave. Bem como tem poucas chances de obter um emprego formal e qualificado, ou de inserir-se competitivamente no mercado de trabalho. Quer dizer que agora, em parte de estrutura, você entendeu. Aqui eu encabecei o meu primeiro período, encabecei o parágrafo, ponto final, na mesma linha. Vim aqui, ponto final, na mesma linha, constrói o outro, e aí eu encerro. Beleza? O que eu fiz é isso aqui, ó. Você pode fazer essa tabelinha toda vez que você for fazer o seu texto. Uma estratégia de abertura. Como que eu vou abrir meu texto? Eu vou abrir com uma alusão do Foucault. Eu vou abrir uma alusão do Foucault, um grande filósofo, que escreveu Vigiar e Punir, que é muito bom. Entre outros livros, entre outras teorias. Eu vou abrir com, sei lá, com uma série. Eu vou abrir com uma alusão legal. E aí, se eu tenho um problema, eu tenho uma tese. Qual que vai ser minha tese, cara? Minha tese vai ser a questão das falhas da educação. Legal. Interessante. E quais vão ser os meus argumentos, né? Meus argumentos serão... E aí vai. Qual vai ser o meu repertório para embasar os meus argumentos? Lembra que citação não é argumento, que fato histórico não é argumento, que dados não são argumentos. Argumento é o questionamento em relação à tese.
tá? É o ponto de vista do leitor. Perdão, do leitor não, de quem está escrevendo o texto. Ok? Beleza. E aí, como aqui eu tenho uma coisa para Enem, então, como vai ser a minha proposta de intervenção? E por último, um fechamento. Como que eu vou fechar meu texto? Eu vou fechar meu texto retomando o que eu disse na introdução. Agora, por exemplo, e se isso fosse uma narrativa? Como que eu vou abrir meu texto? Eu vou abrir meu texto apresentando as personagens. Beleza. E vou apresentar o conflito. Ótimo. Qual vai ser o conflito 1 do meu texto? O conflito 1 vai ser que as pessoas desdenhavam da personagem principal, ou seja, desfaziam. Vou ter 2 conflitos? Beleza, eu coloco um outro conflito. E agora, como vai ser o meu clímax? O ponto alto dessa história. E como que eu vou fechar essa história? E aí você vai elaborando um planejamento, cara. Isso é importante quando você vai fazer um texto. Ok? Jovem, fica a dica para você. Tem um outro aqui para você também. Não tem não. Desculpa. Foi mal aí, eu não tenho outro. Então, cara, um texto à mão é importante que você pense, planeje, estruture 3 períodos no mínimo, que nem eu mostrei lá. 3 períodos, 3 partes do parágrafo. Não vai picotar, jovem, não pode. Então você vai lá, escreve, sei lá, 9 linhas. 3 linhas, ponto final na mesma linha, continua escrevendo mais 3 linhas, ponto final na última linha, na última linha, ponto final, mais 3 linhas. E aí eu tenho 9 linhas. Tá? Não passa de 9, porque fica muito grande. Tá? O carro-chefe do número de linhas do seu texto é a introdução. Quantas você escreveu na introdução? Você escreveu 9? Então você pode aí depois 10, 8, 7, variar nisso. Agora para 11 já fica muito grande, tá? Jovem do meu coração baronil, fica a dica para você. Toda a vez que você for fazer texto, planeje, ok? Jovem, fica a dica e um abraço para vocês do primeiro ano do Colégio Interação. E até mais, e eu vou mandar esse arquivo para você. E se proteja das pragas do Egito que estão acontecendo, que é gafanhoto, é doença, agora é porco, que vai passar doença também, entre várias coisas. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.